Bem-vindos à Agência Espacial Europeia ESA. Este é o Centro de Ensino de Robótica e a minha missão é ajudar-vos a conhecer as 3 leis de Newton. Talvez vocês já tenham ouvido falar de Newton. Ele é o cientista conhecido pela história da maçã que lhe caiu na cabeça. Nessa época estudava o movimento, tentando compreender em que se baseava a sua relação com acontecimentos cotidianos. Quando Newton se recuperou, ele realizou algo importante. Sabia que um objeto só sofre uma aceleração se uma força atuar sobre ele. Portanto, se a maçã sofria uma aceleração, devia haver uma força implicada. Essa força recebeu o nome de gravidade e desde esse dia todas as forças, incluída a gravidade, são medidas em newtons. Newton formulou 3 leis da dinâmica que descrevem a relação existente entre forças e objetos. Para vos ajudar, pedi a alguns amigos de Barcelona, Dublin e Erlangen que nos demonstrem as leis. Também pedi ajuda aos astronautas da Estação Espacial Internacional, ou o que quer dizer a mesma coisa, a ISS. Vamos escutar então os astronautas Pedro Duque e Alexander Kaleri. A bordo da ISS, a gravidade tem muito pouco efeito, o que quase anula o peso de tudo. Olá, Pedro. Estás com um belo sorriso. Agora não está a acontecer nada. A bola está a flutuar no ar. Pedro sopra a bola, que se move devido ao efeito da força que ele produziu. Agora a bola volta a mexer-se. Mas Alexander acaba de aparar com a mão. E agora, bonito movimento. Pedro muda a direção da bola aplicando uma força. O que viram são exemplos da primeira lei da dinâmica de Newton. Nela afirma-se que qualquer objeto em repouso ou movimento permanece igual a menos que apliquemos uma força destabilizadora. O estado de movimento refere-se à rapidez e à direção. A combinação de ambas é a velocidade dinâmica. Um objeto em repouso tem velocidade 0 e permanece em repouso se não se aplicam forças. Esta tendência recebe o nome de inércia. Vejam Pedro a aplicar uma força sobre a bola. Ele modificou a sua direção de movimento e, portanto, a sua velocidade. Na segunda experiência, vemos o Alexander a parar a bola. Ele mudou a sua rapidez e, portanto, a sua velocidade também. O índice de variação da velocidade chama-se aceleração. Vejamos o que aprendemos com os estudantes. Empurramos o skate, isso é uma força, não é? O skate move-se, bate na coluna e muda de direção. Mas a maçã continua a avançar. Isto é devido a que desta vez a força foi aplicada sobre o skate e não sobre a maçã. Isso complica a tarefa de comer no espaço. A colher para e a comida continua a avançar. Oh, isso parece perigoso. Por isso utilizamos cinto de segurança. Se estivéssemos num ambiente sem peso, como a ISS, o objeto continuaria a mover-se, mas na Terra a gravidade empurra-o para baixo. Está bem, vamos tentar de novo. Que desastre! Por isso colocamos uma tampa nas bebidas para levar. Obrigada, raparigas. Bom truque. Acho que não tenho de vos dizer. Não tentem fazer isto em casa. Parece que o professor vem ajudá-la. Uau, é fantástico! A maçã mantém-se quieta. Já expliquei o que é o repouso, não? Nestas experiências, a maçã, o lápis e a patinadora não se mexem. Estão em repouso porque as forças que atuam sobre eles estão em equilíbrio.
Mas se retirarmos o suporte, a força da gravidade perde o equilíbrio e arrasta-os para o chão. Sem a força da gravidade, ficariam a flutuar no ar, como a bordo da ISS. Exatamente. É a primeira lei de Newton. Um objeto em repouso move-se devido ao efeito de uma força. Um objeto em movimento só para quando uma força atua sobre ele. Uma forma original de decidir de quem é a vez, mas vez para quê? É impressionante. Realmente surpreendente. É muito fácil de fazer num ambiente sem gravidade. Tenta agora na Terra. Não é tão fácil. Suponho que essa seja a diferença entre massa e peso. Com certeza achas que isto tem a ver alguma coisa com o peso. Bom, quase. Não exatamente com o peso, mas com a massa. A massa é a quantidade de matéria de um corpo. O peso, no entanto, o facto de que algo pese muito ou pouco, depende da ação da gravidade. Pedro e Alexander estão a flutuar na ISS. Como a gravidade não tem efeito, parece que não pesam, embora a sua massa seja a mesma que na Terra. Aqui está o Pedro a levantar, na Terra, outro astronauta, Umberto Guidoni. A massa de Umberto é muito parecida à de Alexander, mas ao estar na Terra, o que Pedro sente é o seu peso. E o que a massa tem a ver com a segunda lei? A ciência é algo muito sério. Uma bola é de madeira e a outra de metal. Agora temos 3 bolas. Acrescentamos uma de ping-pong. Como podem ver, os objetos com mais massa movem-se mais lentamente. A segunda lei diz que existe uma conexão entre a força, a massa e a aceleração. Se aplicas a mesma força sobre objetos de massa diferente, a sua aceleração será desigual. Aqui estão os estudantes de novo. Que exótico, um riacho sem corrente. Um flutuador contra 5. Pergunto-me quem vai ganhar. Menos massa e mais velocidade, esse é muito mais rápido. Aplicamos uma força e, de acordo com a primeira lei, deveria acelerar. Muito bem. Acrescentamos uma carga e, além de se mover mais devagar, desloca-se menos. Como na experiência da ISS. Ei, rapazes, esta corrida é injusta. Aqui temos alguns ímãs que se repelem. O magnetismo é uma força, não é? Parece que o patim com a carga é mais lento, o que é lógico, já que mais massa implica menos velocidade quando se aplica a mesma força. Em resumo, a segunda lei afirma que a força é proporcional à massa e à aceleração. Então, se aplicamos forças iguais, um objeto com maior massa acelerará mais lentamente. O Pedro sopra as bolas com a mesma força, mas devido à diferença de massa, estas movem-se a velocidades diferentes. A segunda lei de Newton é fácil de demonstrar na ISS, mas na Terra existem outros fatores que a complicam. Pensarás que o mais leve vai chegar antes, porque nas outras experiências os elementos leves moviam-se mais depressa. Mas chegam exatamente ao mesmo tempo. Temos um papel amassado e outro normal. Ambos têm a mesma massa, portanto, se os lançarmos da mesma altura, teriam de chegar ao mesmo tempo, não? Mas não. Um desses fatores é o atrito. O atrito é a resistência entre superfícies de elementos que se tocam. É o que faz com que os objetos se movam mais devagar ou parem. Sem eles, estariam continuamente em movimento. Isso torna mais difícil demonstrar as leis de Newton, porque superfícies diferentes geram tipos de atritos diferentes. Por isso, patinamos mais rápido sobre o gelo ou sobre uma superfície lisa. E o que ocorre com os papéis? Existe atrito nesse caso? Sim, existe atrito entre os objetos e o ar. Devido ao atrito, o papel normal demora mais a chegar ao chão do que o amassado.
O papel liso tem uma superfície maior e a sua aceleração é menor porque experimenta mais resistência ao ar. Se fizéssemos esta experiência no vácuo, chegariam ao mesmo tempo. Mas por que o saco de maçãs chega ao chão ao mesmo tempo que só uma maçã? Isso tem a ver com a gravidade. O saco de maçãs de maior massa e a maçã de menor massa são atraídas pela gravidade da Terra. A gravidade puxa mais o saco de maçãs do que a maçã. Mas um elemento com mais massa necessita de uma força maior para acelerar, não é verdade? Por isso, ao final, ambos os elementos têm a mesma aceleração e chegam ao chão ao mesmo tempo. Olá, Pedro. Olá, Alexander. Vemos que estão a flutuar. Se se empurram mutuamente, os seus corpos separam-se. Essa é a bateria da ISS e parece que pesa muito. Quer dizer, tem muita massa, não tem? Agora voltam a empurrar-se, mas Alexander desloca-se menos. O que estamos a ver é que em cada ação é gerada uma reação igual de sentido oposto, e isso é a terceira lei de Newton. O Alexander empurra o Pedro, ação. Como consequência, o Pedro mexe-se, reação. Ao mesmo tempo, o Pedro empurra o Alexander, ação. Isso faz com que o Alexander se desloque em direção oposta, reação. E ambos se deslocam à mesma distância, mesma ação, reação oposta. A massa da bateria é de uns 80 kg. Agora a força é a mesma, mas a massa é diferente. Lembrem-se da segunda lei de Newton. A ação e reação são causadas pelas mesmas forças, mas ao ter massas diferentes, o Alexander move-se menos. Vejamos o que os estudantes estão a preparar. Vamos lá? Elas são como o Pedro e o Alexander a bordo da estação. Se acrescentarmos outra rapariga, já não se deslocam tanto. A força de lançar a bola e desloca para trás. Uma colisão é uma força, mas vocês sabem porque só se move o último rapaz? Os estudantes colocaram-se formando um berço de Newton. O patinador colide com o primeiro estudante, ação. O primeiro estudante tenta afastar-se do patinador, reação. Não pode mexer-se porque há outro estudante, por isso a força do impacto passa de um estudante para o outro até ao final da fila. Como não há nada que para o último estudante, ele desloca-se. Isto é como os rapazes no gelo, só a última bola se move. E aqui as duas bolas movem-se, mas não parecem ir muito depressa. É porque, embora se transmitia a mesma força pelo berço, atua sobre o dobro da massa. Como a massa e a aceleração estão relacionadas, as duas bolas deslocam-se menos do que uma só. A terceira lei também tem outras aplicações. As naves espaciais utilizam-na para descolar. O ar e o gás aquecem-se até que são expelidos. A ação. A reação lança a nave em direção ao espaço. Agora vocês já conhecem as três leis da dinâmica de Newton. A primeira diz que um objeto em repouso ou movimento permanece igual se não recebe uma força. A segunda diz que a força está relacionada com a massa e a aceleração. E a terceira diz que toda a ação gera uma reação igual e de sentido oposto. Mas por que é importante conhecer as três leis de Newton? São básicas para a ciência e para a investigação. Falemos com alguém que esteve no espaço. Bonjour, je suis Claudia. Olá, o meu nome é Claudia Agnaret e tive a sorte de viver uma vida apaixonante. Primeiro fui médica reumatologista e depois tive a sorte de começar uma carreira de investigação científica no campo da neurociência. Fiz tudo com a ideia de poder participar algum dia em experiências do tipo espacial. Tive a fortuna de ser contratada como astronauta, primeiro pela Agência Espacial Francesa e depois pela Agência Europeia. É muito gratificante e muito bonito dedicar a tua carreira à investigação científica, porque investigar, sobretudo, é preparar o futuro.
É ser curioso, é ajudar a humanidade a construir o mundo de hoje e a construir o mundo de amanhã. Vocês devem desafiar a ciência. Vocês têm a chave do vosso próprio futuro. Vocês, os jovens, são quem vão fazer com que o mundo evolua. Por isso eu vos digo, o amanhã está em vossas mãos. E ao dizer isto, dirijo-me a todos os jovens, aos rapazes, evidentemente, e às raparigas. Esta é, portanto, a minha mensagem para todos. Desafiem a ciência. O futuro está em vossas mãos e, quando digo isto, estou a pensar sobretudo em vocês, raparigas. Poderíamos pensar em milhões de perguntas. Porque nada pesa a bordo da ISS? Como a falta da gravidade afeta o corpo humano? Basta por hoje. Adeus!